episódio Primeiros Encontros, o Podcast recebe uma mulher que é, ao mesmo tempo, mar, caos e cais. Profundo, né? Ela é pesquisadora em geografia urbana, doutoranda aos 33 anos, apaixonada por brega paraense, por histórias, por gente e por existir, com muita intensidade. Amorosa, paciente, mas também sincera num nível que pode dar uma tremida aqui no podcast, viu? Então já aviso, hoje não tem roteiro seguro não. Recebam ela, Luísa. Obrigada pelo convite, minha amiga. Obrigado a todos vocês que vão assistir, vão acompanhar a gente aqui hoje. Queria agradecer, né, por fazer parte desse momento que é tão especial para você, que é especial para mim. Dizer que desejo todo sucesso nessa trajetória. É isso. Vamos começar com o primeiro bloco aqui sobre os primeiros encontros de fato. Luísa, você é dessas que acredita em amor à primeira vista ou em ranço na primeira frase? Bom, eu acho que acredito nas duas coisas, né? Eu acredito em amor à primeira vista, porque já me aconteceu, sou pisciana, né? Sou pisciana do dia 10 de março, né? Então acredito em amor à primeira vista, acredito que a gente aperfeiçoe o amor, né? Na segunda, terceira, quarta vista. E também acredito em ranço na primeira frase, né? Uhum. Tem gente que chega perto, que você já olha e fala assim, a energia não deu, a energia não bateu. E você já sabe, às vezes a gente não sabe o que quer, tudo o que quer. Mas você sabe de cara aquilo que você não quer, né? E às vezes é conviver com alguém. É, exatamente. E também muito da gente sentir, né? A energia da pessoa. E aquelas cantadas no Instagram, você recebe muito no direct? Pô, acho que... Cantada ruim mesmo. Eu quero saber, assim, as péssimas. Eu acho que cantada pra travesti é essencialmente ruim. Eu acho que com mulheres cis eles têm um pouco mais de cuidado ainda, porque tem essa perspectiva histórica do cortejo, do galanteio, mas quando é com travesti, eu acho que o negócio é um pouco baixo nível, não tenho paciência. Filha, a mulher cis também tá sofrendo no mercado, que não tem noção, é cada cantada ruim, mas você sabe que tem hora que eu acho até fofo, né? Essa pessoa, é tão brega que é fofo, né? Tão brega que eu já caí. Já aconteceu de eu cair, eu confesso. Eu caio sempre também. E o que precisa pra ter, assim, pra sair do oi pro vem cá? Bom, eu acho que tem que ter atitude, é o primeiro, né? Eu acho que esse homem da modernidade, ele tem se acostumado com essa imagem da mulher muito associada à mãe. Então ele espera que a mulher fique tomando todas as atitudes, né? A mulher arruma um lugar, a mulher se prepara, e ele é só uma grande estrela que chega ali para aquele momento, né? Então eu acho que o que falta para o homem mesmo, de maneira geral, é uma atitude, né? Dizer assim, ó, olha, eu vou fazer, o negócio é comigo, eu troco um pneu, né? Cadê esse modelo? Não. Sim, mas assim, a gente vai achar com essa qualidade lá dentro, vai ter um defeito daqueles que é tipo assim, ó... Daqueles que não dá para aguentar, né? Não dá, amiga, é difícil. E assim, você já teve muito primeiro encontro ruim? Daqueles que você falou assim, nossa, eu queria sumir daqui. Não, já tive muitos, né? Quando eu era um menino gay, depois da minha transição, já tive muito encontro ruim, mas assim, aí eu consigo fazer desse encontro ruim uma conversa de amizade, aí você vai desvencilhando, né, daquela prospecção de que aquilo fique num outro lugar. E no final a gente faz amigos, né? Vai fazer outro rolê, vai beber só, vai ver um jogo, sei lá. Aproveita, né? Vou te contar um negócio. Amigos, eu acho que tem em comum. Você sabe que uma vez eu inventei de ter um Tinder, né? E aí eu falei, vou baixar isso, né? Pra ver o que dá. Primeiro encontro, chamei um amigo meu, gay. Falei, você me acompanha, né? Porque eu não vou, assim, sentar num lugar com uma pessoa desconhecida. Quero segurança, né? Segurança, não sou meio verde pra isso aí. Acabou a noite, adivinha? Seu amigo pegou o cara. Pegou o cara. Nossa, essas gays são ligeiras, né? Ligeira. E aí eu fiquei só com amizade, né? Aí agora eu tenho 2 amigos, inclusive eu moro no exterior hoje. Que coisa boa, seu date resultou num relacionamento com um amigo, né? Melhor um amigo que um boy lixo. Né? É verdade. Não. E qual que é o pior tipo de boy, assim, que você acha? Aquele estilo que você fala, não, nunca pegaria, não desejo pra minha pior inimiga, esse tipo aí não serve. É amiga crente. Sim, eu gosto de Fernanda Torres, então tem preconceito.
Não, tô brincando, eu tô muito fazendo essa performance. Mas assim, quando eu digo crente, eu não tô dizendo só pessoas evangélicas, eu tô dizendo essa pessoa que ela é fundamentalista. Né? E daí pode ter, normalmente é de religiões cristãs, tem esse fundamentalismo mais agressivo, mas qualquer pessoa que tenha uma base muito conservadora, muito excludente, muito classificatória de gente, eu normalmente fico longe. Já repete, né? Com todo respeito. Olha, eu aqui sendo virando chacota na boca do povo. Gente, não tem nada contra crente não, viu? A Madonna foi excomungada. Meu sonho, inclusive, viu? Pensando em chamar um padre aqui. Será que ele não me excomunga, não? Que eu não ganhei mais esse feito aqui na cidade? Provavelmente. Seria, assim, fenomenal. E me fala um negócio. Você acha que os homens estão, de fato, preparados para se relacionar com mulheres trans? Ou você acha que ainda não, que depende? É aquele tipo de relacionamento que vai só por curiosidade, mas sempre no sigilo? Tem tudo isso, né? Porque, na verdade, os homens eles estão preparados para ter qualquer tipo de relação, seja com mulheres trans, com outros homens. O grande problema da sociedade, na verdade, é porque alguns modelos de relacionamento estão aprovados nesse código de conduta social. Né? Então, um relacionamento heterossexual, entre pessoas brancas, entre pessoas de classe média. Então, você vai ter uma classificação daquilo que é aceito, nem tão aceito, menos aceito, não aceito. E aí eu acho que as pessoas trans, de forma geral, não só mulheres trans, homens trans também, estão dessa linha marginal da sociedade. Inclusive, eu estava falando com um professor amigo agora há pouco, que é mestrando na Unicamp, e ele é um homem negro, e a gente estava discutindo justamente isso, dessa dificuldade das pessoas que estão fora desse padrão da hegemonia de serem amadas. Então, a nossa dificuldade não é para fazer sexo. A gente tem N opções para fazer sexo todos os dias, a semana toda, o mês todo. Só que nesta categoria de afeto, a gente não tem esse acesso. Então, quando chega em assumir, em ter uma relação saudável, em pensar em constituir alguma coisa, um lar, né, aos moldes, né, da nova conformação da comunidade LGBT, a gente não tem um modelo. Os homens também não têm esse modelo, né, para se relacionar com as mulheres trans, etc. Então, tá muito no campo de um fetiche ainda. Por mais que a gente consiga ter algum afeto de forma escondida, mas eles não se sentem à vontade para dizer para o mundo, olha, eu tenho essa pessoa que eu gosto, independente do gênero, independente de se a minha sexualidade ela é hegemônica ou contra-hegemônica. Então, acho que esse é o problema. Não é mais com os homens, né, ou com as mulheres, é com como eles querem ser lidos na sociedade. Entendi. E você já viveu algum tipo de relacionamento assim, que tipo, tem que ser no sigilo? Pela risadinha foram vários, né? Eu já tive um caminhão desses relacionamentos. E como que você lida com isso? Porque assim, eu imagino, machuca, né? Sim. Quando a gente se relaciona, não só as pessoas trans, mas assim, a sua causa é muito pertinente você falar isso, porque de fato, eu imagino que vocês vivenciem essa questão de serem assumidas de uma maneira muito mais forte do que uma mulher cis, né? Uma pessoa cis. Mas como que você lida com isso? Você vai lá pro quarto, você chora, você se decepciona, bola pra frente, você já superou, você já conseguiu ter uma forma de lidar mais fácil? Eu acho, eu comecei na adolescência, né, eu tive algumas relações nesse sentido, no começo da vida adulta eu também tive. E aí eu tenho 2 irmãs que são mulheres negras, né? Então, quando eu me queixava e dizia, olha, eu tô me sentindo assim porque os caras agem dessa maneira, e minhas irmãs diziam, não é só com vocês, é com a gente também. Eu comecei a fazer essa leitura de que não só os homens, né? Que a gente não pode, tipo assim, no meu caso são os homens, mas assim, num caso geral da sociedade. As pessoas, elas têm os seus medos e preconceitos, né? Então, por exemplo, eu tenho várias amigas negras e os homens têm essa mesma criação de fetiche por mulheres negras que tem por travestis. Porque a mulher negra é mais fogosa, porque a mulher negra é mais aquilo, porque o homem negro é mais isso, mais aquilo. Então, quer dizer, todavia,
a sociedade está objetificando corpos, né? Quando não está objetificando o corpo da travesti, ela está objetificando o corpo da mulher negra, do homem negro. Então, se o homem negro não tiver um órgão sexual de acordo com o esperado no ideário da sociedade, ele não serve, ele é inferiorizado. Então, tipo assim, toda travesti tem que ser prostituta, todo negro tem que ter um dote acima da média nacional, toda mulher negra tem que ter um apetite sexual além da média das mulheres. Então, acho que foi olhando para estes outros corpos que eu entendi que o problema não era com o meu corpo, era em como a sociedade se comportava ao selecionar corpos que ela não iria só transar, que ela iria demonstrar algum tipo de afeto público. E aí eu falei, não, isso não é um problema meu, isso é um problema deles. É deles, né, geral. Mas você falou uma questão aí que também é muito importante, a questão da prostituição, né, de travestis. E aqui em Tuiutaba, a gente tem, né, amigas que se prostituem. Sim, sim. E a gente vê que você falou da objetificação também dos corpos. Mas o que tem por trás da pessoa são poucos que querem enxergar. E eu já tive, né, assim, relatos de histórias de amigas e tudo, que às vezes fazem, né, os programas e tudo, mas são as mulheres que sustentam a família, são as mulheres que estão ali, né, ajudando mamãe, um irmão, uma doença, que são aquele esteio que teoricamente tinha que ser o papel do homem fazendo e não tá ali fazendo. Então, assim, se está vendendo o corpo, fica sendo só um detalhe. Mas, infelizmente, a gente chega nessa situação por quê? O mercado de trabalho não é o mesmo. Você enxerga isso? Bom, Para mulheres trans, para homens trans, para travestis, você acha que ainda tem um preconceito? Eu acho, né? Eu digo sempre o seguinte, eu pesquisei, né, territórios de prostituição de 1998 a 2018, foi o recorte temporal que eu fiz na minha pesquisa de TCC, com meu orientador, professor Antônio de Oliveira Júnior, da Universidade Federal de Berlândia. Ai, peraí. Tonhão, te amo! E a gente pesquisou sobre isso, inclusive, do porquê que esse trabalho, não só para travestis, mas de forma geral, é um trabalho muito subjugado na sociedade. Porque, por exemplo, quem trabalha varrendo rua, vou dar um exemplo de trabalho que se utiliza mais força física do que dimensões intelectuais. Sim. Essa pessoa não está vendendo o corpo dela para o capitalismo? E aí o capitalismo, a moral, essa moral constituída na sociedade, ela só vai selecionar aquilo que está dentro do espectro do que a sociedade considera moral e aquilo que a sociedade não considera. Então, tipo assim, existe essa questão da construção da moralidade acerca do trabalho. Olha, este trabalho é moral, este trabalho é imoral. E quem dá essa moralidade na nossa sociedade é um processo colonizatório. Então, no processo colonizatório, a igreja, e vou falar mais uma vez, não dessa igreja que está posta hoje, mas daquele formato que veio... Vocês excomungam só ela, viu, gente? Pode eu ainda preciso ir pro céu. Já estou excomungado. Então, a igreja, quando ela vem falida da Europa, né, que ela vem acompanhar essa instauração do novo mundo, que a igreja chama de novo mundo, né, ela vem com uma perspectiva de tornar aquilo que já era vivenciado na Europa como uma perda moral, uma perda social, ela vem estabelecer no território da América Latina de uma maneira muito mais drástica, muito mais cruel, muito mais pesada. Então, esse tripé, capitalismo, igreja e política, vai dar os 3 pilares daquilo que vai ser constituído enquanto moral, inclusive nas relações de trabalho, né? E aí o trabalho da prostituição vai nesse embrulho daquilo que não é considerado moral para a igreja, né? A igreja tinha planos, né? A igreja tinha expectativas para a América Latina, inclusive de ela ser a responsável por moldar aquilo que ia ser caracterizado como relação íntima, aquilo que não ia ser, como que ela ia considerar casamento, o que ela não ia considerar casamento, quais eram os moldes do casamento. Então a igreja católica, ela tem influência naquilo que a gente considera como a moral, né, do que a gente vê e fala assim, esse trabalho é menos digno do que o outro. Eu não considero a prostituição indigna desde que o indivíduo, desde que a pessoa, ela queira estar lá.
Então, por exemplo, eu tenho amigas que fazem porque não tem opção, porque a sociedade excluiu, marginalizou, e eu tenho amigas que fazem porque tem dom. Então, eu acho que se você tem dom, você se sente bem, eu acho que não tem nada de questão moral. É uma opção, né, como gente? Qualquer outra. Isso vai dar de graça, cobra pelo menos. Se cobra, você gosta, né? gente, cobra. Eu não nasci com esse dom, gente, só tava rica. Infelizmente, também não nasci com esse dom, mas até, pra ser sincera, eu gostaria, né? De ter nascido, né? Menina, você sabe que a parte, assim, esposa, troféu, eu amo, assim, eu tinha um sonho, mas sem a parte da esposa, só do troféu. Só do troféu. Vamos mudar um pouquinho do assunto. Você já introduziu aí a faculdade e tudo, e eu queria saber como que foi esse seu encontro com a universidade e a pessoa que você é hoje. Você se descobriu, foi lá, como pessoa? Na verdade, eu entrei na universidade em 2000 e... prestei o Enem em 2014, né? Eu trabalhava no Grupo Décio, na verdade, eu estava fazendo um teste, né? No Grupo Décio, na saída para Santa Vitória. E eu prestei o Enem, porque eu tinha um horário lá que era um horário ruim, era de 4 à meia-noite. Então, eu era muito jovem, eu queria badalar, eu queria ir pra festa. E apesar de todas as coisas boas que tinha lá, que funcionário tinha um plano muito bom de trabalho, né? Tinha auxílio gasolina, tinha um monte de coisa. E aí eu falei assim, eu quero estudar. E aí um amigo do serviço social me ajudou e eu entrei na UF em 2015. E em 2015, eu era um menino gay quando eu entrei na UF, né? Só que dentro de mim eu já sabia que existia essa mona aqui, né? E aí, o que eu fiz? Corri atrás das bolsas, né? De todas as bolsas, né? Eu já morava sozinha. Então eu já pedi bolsa de auxílio, bolsa de alimentação, bolsa de transporte, bolsa de moradia. Quando eu consegui todos esses auxílios, porque eu pude me manter, eu comecei a minha transição. Então eu comecei minha transição em 2015. E a primeira vez que eu saí, né, como menina, que eu me arrumei para ser tratada como menina, foi em 2016, numa festa da finada República de Chava. Palmas para de Chava, né, que salvou a vida de muitas de nós. E aí foi nesse encontro, né? Então a universidade ela me dava subsídios intelectuais para compreender a minha identidade, mas também me dava subsídios financeiros para custear essa transição, né? E aí o gado bolsonarista vai à loucura, né? Porque a faculdade está pagando a transição de travestis, meu Deus. É? A universidade, você acha assim, então, te acolheu? Ou você teve que se impor também? Não, por vezes eu tive que me impor, né? Porque a universidade, ela é democrática, mas como toda estrutura institucional, ela é naturalmente hegemônica, né? Então, os grupos que estão no poder na universidade, inclusive na federal, são um grupo de pessoas brancas, né? De pessoas brancas da classe média alta, que fizeram mestrado e doutorado num outro contexto, né? Em universidades de elite, maioria de elite, né? Então, por vezes, eu também tive que me impor, né? E aí, eu dizia, a cidade é minha, esse povo que veio de fora, eles que vão ter que se acostumar comigo. Eu ia te perguntar se você acha que o ambiente acadêmico é tão progressista quanto parece. Você já respondeu, né? Não, gente. Não é bem assim. Parece, mas não é tanto, não. Não é bem assim, né? E você fala também muito, pela sua ficha de descrição, você falou, resistir apesar de. O que te tentou mais, assim, o que quase te impediu de chegar no doutorado? Ou quais foram os obstáculos que você enfrentou até chegar agora no doutorado? Eu acho que é porque a estrutura da universidade, ela é pensada para alguns corpos, né? Então, por exemplo, qualquer um pode entrar lá e fazer uma graduação. A partir do Enem, do SISU, das políticas públicas todas, né, que a gente tem. Só que quando você fala em pós-graduação, é necessário que alguém te conte como faz, que alguém te ensine como faz, né? E aí é preciso que você produza um currículo, né, que sustente aquilo que você pretende pesquisar nessa jornada de pós-graduação. Então, quando eu saí da universidade em 2019, eu não tinha esse currículo, mas eu queria prestar um mestrado e queria fazer o doutorado. E eu não tinha esse currículo, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o Marcelo. E aí o Marcelo já tinha uma longa experiência, né? Uma vasta experiência com a universidade, com processos administrativos, com N coisas. E ele falou, você quer
eu acho que a gente consegue. Se é um produto muito bom, você não sabe como usar. E aí a gente começou nosso trabalho na pandemia. E aí durante a pandemia a gente publicou, a gente escreveu, e aí a gente foi construindo esse currículo para o primeiro programa de pós-graduação que eu passei, que foi na Federal de Alfenas. Até coloquei na ficha. Foi. Nossa, maior perrengue da vida. Nossa, meu Deus, depois eu vou te contar. E aí, eu entrei no primeiro mestrado, e depois que eu passei no primeiro mestrado, eu já aprendi como fazer. Então, a gente não deixou de produzir nunca, a gente fundou as associações, né? A ONG Vanilla Fit, a Associação Bobá. Logo em seguida, a gente fundou a editora, junto com o Fabiano, que é nossa amiga e advogado, né, com outras pessoas, né, o professor Juliano Henrique Xavier Cavalcante, do doutorado do Instituto de Geografia da UF também, a Branca Maria, que agora faz marketing e propaganda no interior de São Paulo. Então, a gente continuou essa produção. A Nilza, a afinada Nilza, que Deus a tenha, uma querida que a gente perdeu no meio desse processo, e a gente continuou produzindo. Então, a gente tinha que produzir para subsidiar o próximo passo, que era o doutorado. Porque o programa, ele pede que você tenha um currículo que contemple todas aquelas áreas, né? Então, acho que foi mais ou menos por aí. Certo. E qual que é a relevância que você acha que hoje uma mulher trans tem para ocupar esse espaço, né? Porque não é tão ocupado também, né? Você, assim, é uma pioneira, não é uma pioneira, mas, assim, você é uma minoria que está ocupando um espaço de muito destaque. Eu acho que é um orgulho para você, para sua família, para a gente, para os amigos, né? A gente vê que você está bem, está alçando seu voo aí. Bom, eu acho importante porque a ciência geográfica, ela nasce no século XVIII, né? E ela tem duas correntes muito fortes, né, na Alemanha e na França, com Ratzel e Lablache, né? O Lablache francês. Então, quer dizer, você já parte da premissa de que a geografia ela foi pensada num contexto de Europa, né? Pensada por intelectuais essencialmente brancos. E aí ela chega no Brasil com outros intelectuais brancos. A gente tem poucos atravessamentos da comunidade negra. Ontem foi o centenário do Milton Santos, que é o nosso geógrafo, né? Que é negro. Então, quando essa geografia chega na América Latina para a gente discutir, ainda nessa perspectiva de escolas alemãs, norte-americanas, francesas, e não cabe outras epistemologias, que são epistemologias negras, indígenas, quilombolas e LGBTs. Então, quer dizer, nisso a gente tem que lembrar aqui que a geografia, por vezes, não considera, né, as nossas pesquisas, os nossos apontamentos como uma ciência pura. Né? Porque o conhecimento transversal, aquilo que não está dito como puro, não pode ser geografia pura. Então, você está falando de antropologia, isso não é geografia. Você está falando de história, isso não é geografia. E aí eu acho que essa é a maior relevância. É pensar que a gente pode produzir uma ciência, que a gente pode produzir conhecimento a partir de corpos que não são hegemônicos. Então, não era normal na geografia, eu sei que não dizer que uma travesti vai sentar numa mesa e vai discutir geografia urbana. Porque planejamento urbano, geografia urbana, correntes de pensamento de economia, política, não era um lugar para mulher, quem dirá para travesti. Então, tipo assim, eu acho que a relevância está em pensar que a gente pode pensar em outras formas de produzir ciência, a partir de outros olhares, a partir de outras configurações. Eu acho que essa é a parte mais relevante. Você acha que incomoda mais você estar presente ou você não pedir permissão para estar presente? Eu acho que o que incomoda mais é que na ciência de forma geral, né, na academia, é muito comum que você tenha os orientadores, os padrinhos, quem te acompanha de uma vida inteira, quem te eleva, quem coloca seu nome em publicação, quem publica com você. E eu acho que tanto eu, quanto Marcelo, quanto o professor Juliano Henrique, nós fomos figuras que nós não tivemos esse apadrinhamento na universidade. Então a gente olhou para aquilo que funcionava e para aquilo que não funcionava e disse, já que eu aprendi o que funciona, então vou fazer. Então a gente foi chegando de um jeito que era impossível impedir, porque a gente tinha tudo que pedia. E eu acho que isso fez com que parcela dessa hegemonia se sentisse incomodada.
porque os corpos subalternizados, eles têm que ter essa perspectiva de subserviência. Com licença, posso dizer, posso falar. E eu sempre fui uma pessoa que diz, né? Se eu tiver o que dizer, eu vou dizer a quem for, seja pro reitor, seja pro coordenador, seja pro orientador, né? Com todo respeito, com toda modéstia, mas assim, sem pudores. Uma mulher trans está nessa posição, acho que é mais até do que só a matrícula, né? É um ato político. É um ato político? É um ato político, Então vamos voltar um pouquinho para o tema de falar assim, sobre esse encontro com você mesma. Você colocou na sua ficha, né, lá sobre o nascimento da Luísa, como se fosse um momento muito marcante para você. Me fala um pouquinho disso. Eu amo contar essa história porque em 2016 a gente fez uma festa na finada de Chava, né, que Exu a tenha. E essa vai ficar um pouco contra-hegemônico também, né? Eu tô falando contra-hegemonia, então vou falar também de outros personagens religiosos que Exu a tenha. E quando eu fui a primeira vez, né, que eu me vesti como menina a primeira vez, eu tinha um menino da bio, que eu não vou falar o nome, porque eu não posso constranger esse rapaz, que uma hora dessa já tá casado com filhos, etc. E tinha um rapaz muito bonito da biologia, e eu acho que ele percebeu que eu estava muito insegura, porque era a primeira vez que eu tava com aquela roupa de maquiagem, e eu tava assim num cantinho da festa, assim, bem pudica, né, bem retraída, e ele me viu de longe. E ele era muito gato, amiga. Tipo assim, ele era o bombom da vez na UF em 2016, etc. E ele chegou em mim e falou assim, tudo bem, boa noite. Eu falei assim, boa noite. Ele falou assim, não, só vim te dizer que você é a menina mais linda da festa hoje. Posso te dar um beijo? E eu falei pra ele, pode. E aí ele me deu um beijinho assim, simbólico, né? Nada de novela. Mas eu acho que naquele momento eu entendi aonde eu queria estar no mundo. Né, depois do beijo daquele moço, eu disse, ainda que seja na timidez, ainda que seja na insegurança, eu consigo ser vista, eu consigo com que as pessoas me vejam como eu quero ser vista. E eu acho que foi naquele momento, e aí mamãe começou a ficar brava, porque no começo era só no final de semana, né? Não, eu vou montar, porque eu vou numa festa universitária, e aí começou na quarta, na quinta, na sexta, na segunda, mãe falou assim, mas você não vai tirar essas roupas nunca? Eu falei assim, mãe, agora essa é a minha nova versão. Então no começo ela ficou muito preocupada, né? Porque toda mãe fica muito preocupada, né? Por causa de violência, questão de violência, etc. Mas também preconceito, porque minha família, como toda família, teve seus preconceitos, teve suas vergonhas, né? Mas assim, no frigir dos ovos, foi mais orgulho, foi mais aceitação do que preconceito. Mas acho que foi esse momento, assim, que a Luísa... não que ela nasceu, mas que ela se firmou. Que a Luísa, acho que ela foi nascendo devagarzinho, nos pequenos detalhes, né? Que a gente vai aprendendo a ser mulher, né? Sim. Mas a gente aprende a ser mulher cis em todo momento. Então, assim, é um nascimento mesmo. Então, foi nesse momento que você se sentiu de verdade. Eu me senti a Luísa de verdade. Quem realmente era. Por causa de macho, gente. Olha. Viu, gente? Nossa. E o que a Luísa de agora diria pra Luísa lá de atrás? O menino gay. Aí eu ia falar assim, gata, não demora não. Não precisava ter... Mas eu acho que eu fiz tudo no tempo certo, porque a minha maior preocupação era em fazer uma transição precoce e me arrepender. E é o que eu falo até hoje para as mais novas. Eu falo assim, tenham certeza daquilo que vocês querem, não vá nessa onda capitalista que diz que tudo se compra, tudo você pode alterar, tudo dinheiro paga, porque às vezes o que você precisa é amadurecer dentro de você. Né? Então tem amigas travestis que não tem silicone, nunca fez nenhuma plástica e são extremamente felizes. E eu tenho amigas que fizeram tudo e não são felizes consigo mesmas. Então, eu acho que tudo é um processo de amadurecimento, né? É um processo mais interior do que exterior. Exatamente, né? Exatamente. Embora também o exterior ajude. Ajude, né? E você falou também que é muito devota, né? Nossa Senhora Aparecida. Eu achei estranho. É muito contraditório, né, gente? Mas eu sou a contradição da contradição. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Inclusive, tá aqui, ó. O Sagrado Coração de Maria. Tá aqui meu pingente Nossa Senhora. O que mais? Eu acho que eu não tô com mais nada de Nossa Senhora, não. Eu sou muito devota de Nossa Senhora, não nesse espectro
não apenas nesse espectro católico, de ser quem deu a luz a um cara. Eu não vou nem dizer elevar Jesus nessa condição de, sabe, dessa gente extremamente religiosa e tal. Não, Jesus foi um cara muito legal, que pensou à frente do tempo dele, que pensou em sociedade, pensou em gente que passava fome, pensou em gente que estava no subemprego da prostituição, em gente que estava humilhada. Ele foi um cara, tipo assim, fenomenal. Só que eu sou muito fã de Nossa Senhora, justamente por essa carga emocional de quem coloca no mundo alguém que pensa muito à frente do tempo, e aí ela tem que segurar toda essa marimba de pensar assim, eu que botei isso no mundo. Tipo assim, a mãe, da Dia mulher, das Mães chegando aí, nossa, é isso, é essa mulher que tem que segurar no chifre do boi e falar assim, eu vou com meu filho até o fim, eu vou lutar para que ele possa dizer o que ele quer, o que ele ama, o que ele acredita. Então assim, eu sou muito fã de Nossa Senhora como mulher, sabe? Eu acho ela foda para um caralho, e eu falo e começo a me emocionar, porque eu imagino assim, a barra que ela passou pra segurar, tipo assim, esse menino rebelde que falava contra o sistema, que falava que tava tudo errado. Então assim, eu sou muito fã dela. Isso é muito interessante você falar. Eu amo também crucifixos, por exemplo, né? E minha avó mesmo, né, muito religiosa, me questionou um dia, eu tenho atrás uma tatuagem, ela falou assim, nossa, você fez uma tatuagem finalmente de cruz. Ela sempre julgou minhas tatuagens. Agora você tá tomando juízo. Só que eu, né, fiquei calada, mas o que é? Às vezes a pessoa pensa na religiosidade, na religião, e não é o que representa. O que representa. Eu também sou muito assim. É o que representa a cruz, né? É um sofrimento, é a redenção. É o sacrifício que se faz para passar de etapa. Exatamente. E eu acho que é isso. A gente, assim, não tem que se apegar a imagens ou a coisas só porque é uma imagem, porque é sacra, porque é isso. Ela tem que ter um significado na sua vida, né? Tem que ter um significado, tem que ter, né? Isso vai muito além da religião. Mas então você não foi uma pessoa religiosa, assim, desde o início? Isso não afetou nada a sua transição? Não fui. Eu fui da igreja evangélica. Eu fiquei por mais ou menos uns 6, 7 anos na igreja evangélica. Eu também aprendi muita coisa com as pessoas, né? Tipo assim, o quanto sua fé pode chegar, o quanto a fé das pessoas impacta na vida delas, o quanto a fé atravessa a vida delas. Mas eu sempre fui muito segura das coisas que eu queria, das coisas que eu acreditava. Então, por mais que viesse um pregador, uma pregadora de não sei onde, dar um testemunho fantástico, aquele atravessamento, aquele contato com o Deus que ele acreditava, com o Espírito Santo que ele acreditava, é um atravessamento individual. Então, aquele momento atravessou a vida dele. Então, eu acredito que a espiritualidade, que as forças do universo, elas vão se comunicar e vão atravessar as nossas vidas, cada um de forma individual. Então, em algum momento, ou não, você vai ter um contato com aquilo que vai te despertar, ou não, um sentimento de fé em alguma coisa, né? Sim. Que seja fé na humanidade. Exatamente. Que tá precisando, né, gente? Nossa, que como. Vamos fazer um quadro rapidinho aqui, tipo um ping-pong. Eu vou te perguntar uma coisa, você me fala o que vier à sua mente. Um tipo de boy. Jogador de futebol. Aquele perfil bem perna grossa, sabe? Mestiço, nada, sem branco. Isso porque você não assiste futebol, né, gata? Não assisto, mas assim, quando assisto é pra justamente olhar os boys. Das pernas. As pernas grossas, mestiço. Eu te entendo, Copa vem aí. Copa vem aí. Se segura. Ciúme é charme ou é um problema? Eu acho que de vez em quando é um problema, que eu sou ciumenta patológica. Eu não sou agressiva, mas eu sou ciumenta patológica. Então fica assim, tá fazendo o quê, será? Tá olhando demais pra esquerda. E eu já tô bem assim, ó. Sabe assim, as mulheres de Oxum, né, que eu esqueci de falar que eu sou de religião de matriz africana, que é Oxum, né, que é o orixá da vida. Ela carrega, minha Oxum carrega espada e espelho, né? E aí achavam que o espelho era pra falar da sua vaidade, que ela fica na beira do rio, os penteando, não. No caso de Oxum, espelho era uma arma. Então Oxum usava o espelho para saber quem é que vinha nas suas costas, né? Sério? Para guerrear. Então segurava a espada, olhava o espelho. E aí eu, bem filha de Oxum que sou, também tem essas paranoias, né? Então, tipo assim,
Mas de uma maneira bem controlada também. Não é nada assim, não se assustem, meninos. Eu sou muito controlada. Tá disponível, Lu? Tô disponível. Vou mandando direct lá, pode ficar que eu mando o recado, ou então vai lá na... Esses anéis aqui foi só pra fazer ostentação, não tenho compromisso com ninguém. Monogamia, coragem ou ilusão? Ai, Deus, eu acho que ilusão, porque nenhum relacionamento é monogâmico. Em algum momento vai entrar outra pessoa no seu relacionamento, você querendo ou não. Então, tipo assim, não dá certo, gente. É um formato de relação que não funciona. Você acha que não funciona? Não funciona. Porque, por exemplo, todas as relações que eu acompanho de pessoas gays, héteros, sempre tem uma terceira, quarta pessoa na relação. Eu já tive vários relacionamentos abertos, mas era aberto só pra outra pessoa. Esse, tá vendo? Esse é o problema. Eu só fiquei sabendo relação aberta só pra acaba, né, que a gente descobre. O combinado não sai caro, não sai caro, exatamente. Política é uma necessidade ou um desgaste? Política é uma necessidade? Essa coisa da polis, né, desse feeling para discutir as coisas que o povo adora, né? Toda essa pompa que a política tem, eu acho que a política é necessária, né? É preciso que as pessoas entendam que votar significa serem representadas. Não dá para você eleger um cuzão e querer que quando ele chega lá na Câmara de Vereadores, ele deixe de ser um cuzão porque ele é vereador agora. Uhum. Porque ele vai ser para sempre um cuzão. Então, se você votar num cara que é trambiqueiro, não vale nada na vida cotidiana dele. Depois se eleger ele presidente da República, lá na presidência da República ele vai continuar sendo a mesma pessoa, porque o caráter não muda, né? E se você eleger também um fanático religioso na vida pessoal, quando ele chegar lá na cadeira da presidência da República, ele vai continuar sendo um fanático religioso. Então, tipo assim, é esse pensamento, né? Falta muito a gente votar em ideias, né? Exatamente. E não apenas naquela figura que tá ali nas redes sociais, que hoje tá em alta, né? Exatamente. E assim, não é só uma coisa de agora também não, porque a minha avó falou que votou no Collor porque ele era bonito. Minha mãe também já ouvi falar cada coisa da época do Collor. Então, tipo assim, hoje as pessoas votam nas outras porque tem muita visualização, muito vídeo, muita coisa. Mas na política, a estética hegemônica também é muito importante. Então, quando você vai construir a imagem de uma pessoa para política, a primeira coisa vamos organizar o cabelo. Por quê? Porque é uma estética da hegemonia. Se for cacheado, tem que ser cacheado estilo Thaís Araújo, que passa um ar de. Então, quer dizer, existe muito racismo nessa pressão estética da figura política, né, que a gente precisa falar. No clarear a imagem. Sim. Na imagem de fundo tem que ser clara, a roupa da foto tem que ser branca. Porque é preciso clarear, né? Embranquecer, né? Embranquecer. Você falando nisso até me lembrou a Erika Hilton, né? Eu apoio muitas causas, mas você acha que ela passou por esse processo, que ela meio que se submeteu a isso? Não, eu acho que no caso da Erika, a Erika é uma pessoa muito segura, né? A Erika, ela passou pela prostituição, a Erika, ela formou na UFSCar. Então, quando a Erika assume o cargo dela de deputada, ela já tem muita certeza de como ela quer lidar com a própria imagem. Né? Então, tipo assim, porque eu vejo muito você falar sobre nariz, né? Então, a Erika, ela tinha um desvio de septo, a Erika, ela tinha um nariz bem curvado para baixo, que tinha um osso. Então, eu acredito que no caso dela não tenha tido a ver com essa perspectiva de querer embranquecer a imagem. E no caso do cabelo, das perucas, isso é tradicional da nossa comunidade, desde os anos 30, na França, 40, que era essa facilidade que as pessoas trans, travestis, drags, profissionais da noite, das boates, tinham de brincar com a própria aparência. Sim. Então, de hoje tá com cabelo ruivo, amanhã com cabelo loiro. Então, eu acho que é mais numa questão de brincar com a própria aparência, de dizer assim, olha, eu sei das minhas capacidades, eu sei como é que eu posso me parecer, como eu quero me parecer, do que propriamente dito com uma necessidade de parecer branca. Eu acho que a direita brinca não, né? Porque a direita não brinca, a direita usa muito isso para dizer que a Erika quis passar por um processo de embranquecimento. Até falando nesse assunto também, a questão de trançar o cabelo, né? Eu lembrei aqui, apropriação cultural. Você acha que existe apropriação cultural só quando envolve ganho financeiro ou não? Você acha que
Não, é da cultura, tá se apropriando e pronto, acabou. Eu acho que no Brasil é difícil falar sobre apropriação cultural, né? O Brasil é muito miscigenado. O Brasil é um país assim que está dentro de uma construção da mestiçagem, de formatos híbridos, né? A gente acabou de fazer na disciplina o texto do Nestor Garcia Canclini, que é justamente sobre culturas híbridas, né? Que é dessa mistura, e a gente tende a pensar que a cultura é algo engessada, estática, que a gente vai no Nordeste, o povo tem que estar comendo cuscuz e feijão, que a gente vai no Sul, o povo tem que estar almoçando, jantando, lanchando, churrasco. E não, porque a cultura ela é diversa, né? Cultura em tempo de globalização é uma loucura, né? A globalização é essa tendência a homogeneizar os espaços, as culturas, os corpos, a moda. Sim. Então é difícil falar de apropriação cultural. Eu acho que desde que você se utilize daquilo que você acha bonito, com respeito, e não queira falar por aquele grupo, em nome daquele grupo, para obter algum tipo, ou para obter vantagem política, política, etc. Né? Porque tem gente que se interessa para ter vantagem, né? Exatamente, aconteceu comigo de eu fazer umas trancinhas um dia quase apanhar na UFO, né? Mas eu queria só fazer minhas trancinhas, eu achei bonito. UFO, deixa o povo trançar o cabelo, sim. Meu cabelo loirinho. Falando na universidade, então, você acha um espaço de mudança ou é um espaço de elite? É um espaço de elite ainda. Mas aí nessas brechas, né? Porque nós somos fruto de uma burguesia mercantilista preguiçosa e burra, né? Então, depois, no pós-escravidão, o que a gente tem é uma elite burra, preguiçosa, que não é intelectual, que aprendeu a sobreviver de exploração. Então, parte, né, da elite. Então, a gente aproveita desse mecanismo, dessa preguiça da elite, dessa procrastinação da elite, e vai fazendo dessas rachaduras um caminho. Então, eu acho que, ainda que a universidade esteja na mão da elite, a gente tem conseguido fazer muitas mudanças aonde dá, porque a institucionalidade, a materialidade da institucionalidade da universidade, ela ainda é muito dura. Então a gente aprova um projeto, diz que é para um trem, e aí no meio do caminho você faz um trenzinho que dá para dialogar com o movimento social. Apesar de que lá no Instituto de Geografia em Uberlândia, a gente observa uma abertura muito legal. E eu tô falando universidade quando eu falo, não é só da UFO, viu, gente? Tô dizendo de todas as universidades que eu já fui. Mas eu acho que de todas ainda, a UFO é a melhor. Top. UFO ainda é UFO, ao contrário. UFO ao contrário é UFO. Bom demais. Uma palavra que te define hoje. Eu acho que perseverança, viu? Acho que eu estou perseverando há muito tempo. Bom demais. Olha, nosso episódio fica por aqui. Eu achei um prazer, assim, imenso te ter aqui. Gosto muito de você. Gosto do que você representa para você e para as pessoas ao seu redor. Espero que continue inspirando muitas por aí. E é isso, gente. O Podcast de hoje fica por aqui. Um agradecimento muito especial à Luísa. Beijos de luz e até a próxima.